Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Na manhã da última terça-feira, algo muito estranho aconteceu no interior do estado de Santa Catarina. O dono de uma propriedade rural ficou assustado ao receber a notícia de que haviam sido encontrados desenhos estranhos em uma plantação de trigo. As imagens são assustadoras, principalmente por causa do tamanho e da precisão dos desenhos. Mas qual seria a explicação para um acontecimento assim? Muitos falam em contato alienígena, enquanto outros citam brincadeira de alguém. Vem comigo que eu vou tentar desvendar a verdade por trás dos estranhos agroglifos que apareceram em uma plantação de trigo em Ipuaçu, no oeste de Santa Catarina. Tudo começou na manhã de terça-feira, quando Sérgio Girotto, 62 anos de idade, estava tranquilamente tomando seu café da manhã quando recebeu o alerta de que algo estranho tinha acontecido em sua propriedade. Na mesma hora, Sérgio deixou o chimarrão de lado e foi ver o que de fato tinha acontecido. Imagens já circulam nas redes sociais e a existência da figura foi confirmada pelo dono da plantação. O curioso é que em Bom Jesus, na mesma região, agroglifos também apareceram em uma plantação de milho. As figuras foram notadas por moradores da cidade e tinham cerca de 20 metros de diâmetro. Um dos moradores da região afirmou que na noite de segunda-feira, por volta das 10 horas da noite, foi dormir e até então não tinha visto ou ouvido nada fora do normal. Só no dia seguinte, por volta das 6h30 da manhã, foi que o morador viu o desenho na plantação e algumas pessoas que chegavam para ver o estranho símbolo. O município de Ipuaçu, que fica a 538 quilômetros da capital Florianópolis, já é conhecido como a cidade dos ETs, por já ter sido palco de outros episódios bem parecidos com esse. Na verdade, é a segunda vez que o desenho aparece na mesma plantação, que fica próximo do perímetro urbano da cidade, ao lado de um loteamento. Esse fenômeno já aconteceu algumas vezes aqui no Brasil. Os casos começaram em 2008, principalmente no interior de Santa Catarina. Um dos primeiros casos aconteceu na pequena comunidade de Toldo Velho, quando surgiram os primeiros círculos com cerca de 19 metros de diâmetro. O primeiro desenho apareceu no dia 9 de novembro daquele ano e desde então muitas pessoas passaram a falar sobre objetos voadores não identificados, mais conhecidos como OVNIs, que teriam passado pela cidade. Os relatos foram dos mais variados possíveis. Uns disseram que tinham visto uma estranha luz no céu, enquanto outros diziam que avistaram uma nave se aproximar do perímetro urbano. Ainda havia os mais céticos dessas teorias, que afirmavam que tudo não passava de uma brincadeira de criança. Na época, as marcas na plantação se tornaram uma atração turística, visto que cerca de 2.000 pessoas estiveram no local para presenciar aquele momento inédito. Especialistas analisaram os símbolos e afirmaram que os círculos eram delimitados por uma faixa com plantas de pé, sem sinais de qualquer amassamento, seguidas por outra faixa de plantas amassadas, derrubadas de maneira uniforme e em sentido horário. O outro caso aconteceu no dia 29 de outubro de 2009, exatamente em Ipuaçu. Nessa ocasião, apareceram mais símbolos em uma plantação de trigo, dessa vez em forma de seta e com 44 metros de comprimento. Em 2010, novos círculos foram encontrados em lavouras de Ipuaçu. Nesse caso, a mídia não deu muita atenção, mas moradores da região passaram a comentar que os símbolos eram bem próximos dos que tinham sido vistos nos anos anteriores. Já em 2011, surgiram novos círculos nas plantações de trigo em Ipuaçu.
Neste ano, foram 8 círculos avistados no dia 6 de novembro em uma propriedade a 3 quilômetros do centro da cidade. Mas dessa vez, além dos vários círculos, também foram encontrados o desenho em forma de fechadura e outros círculos maiores e menores ligados entre si. Anos depois, em 2016, surgiram novas marcas, coincidentemente, na mesma propriedade em que foram encontrados os círculos mais recentes. Na época, a Polícia Militar da região analisou o caso e disse que os símbolos foram avistados por volta das 6h30 da manhã, mas não soube informar como foram feitos os desenhos. Casos parecidos também foram registrados em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná. No dia 2 de outubro de 2020, cerca de 4 hectares de uma fazenda foram encontrados com figuras assimétricas, o que para os colonos da região não poderia ser realizado pela ação humana ou da natureza. Eles suspeitaram que os símbolos eram uma ação de alienígenas. E não ache que essas marcas estão presentes apenas aqui no Brasil. Ainda em 2020, o surgimento de um símbolo na plantação de uma fazenda na cidade de Vimy, no norte da França, atraiu a atenção de curiosos. Mais uma vez, surgiram teorias de que o desenho teria sido feito por extraterrestres. Só que, nesse caso, surgiu a especulação de que os desenhos teriam relação com os Cavaleiros Templários e com o passado turbulento da cidade, devastada pelos combates na Primeira Guerra. Mas, afinal, existe a chance de todos estes símbolos terem sido feitos por alienígenas? Seria uma maneira de os extraterrestres se comunicarem? Para quem não sabe, esses desenhos são chamados de agroglifos e são basicamente formações de tamanho considerável criadas por meio do achatamento de plantações, sendo complexas e nem sempre apresentando a forma circular. Essa prática surgiu em 1978, quando, na Inglaterra, apareceram os primeiros agroglifos. Primeiro, os desenhos eram simples, mas, posteriormente, figuras geométricas começaram a ser incorporadas, tornando os desenhos cada vez mais complexos. O surgimento desses desenhos fez muitas pessoas pesquisarem sobre o assunto. E claro que também surgiram teorias que diziam que os desenhos eram uma lente através da qual poderia ser visto o mundo dos espíritos, uma mensagem de alienígenas e até mesmo indícios da angústia do planeta Terra frente ao caos ambiental. Porém, em 1991, Doug Bauer e David Shorley, 2 ingleses, confessaram que eles eram os responsáveis pelos círculos ao longo dos últimos 15 anos. Eles também revelaram que fizeram os desenhos esmagando os cereais com barras de ferro ou com placas de madeira amarradas com cordas. Após os 2 ingleses confessarem a pegadinha, milhares de desenhos foram flagrados em campos de trigo, milho, canola e cevada no mundo todo. Conforme os anos foram passando, mais e mais desenhos, cada vez mais complexos, foram encontrados em várias partes do planeta. E para completar, os agroglifos foram feitos em regiões já consideradas misteriosas, o que aumenta ainda mais o interesse por elas e pelas teorias. Então quer dizer que o que aconteceu no interior de Santa Catarina foi apenas uma pegadinha? Não necessariamente. Em 2020, ao analisar o caso que aconteceu em São José dos Pinhais, o ufólogo Ademar Gevaer, um dos principais especialistas da área no Brasil, disse que, como os agroglifos não tinham formato específico, ele acreditava que os símbolos foram causados pelo vento. Bom, o mesmo aconteceu em uma plantação da Tasmânia em 2009, quando concluíram que os sinais que apareceram por lá eram resultado da atividade de um grupo de uma espécie de marsupial local.
Outra opção defendida por muitos especialistas é a de que os sinais sejam ação do campo magnético terrestre, que pode criar correntes que eletrocutam a plantação e geram linhas desenhadas com perfeição. Que coisa, hein? Mas veja bem, todas essas possibilidades não descartam o fato de que, em alguns casos, os agroglifos podem ter sido feitos por extraterrestres. Bom, eu fico por aqui. Mas antes de me despedir, eu quero pedir a sua opinião nos comentários aqui embaixo, hein? Não se esqueçam de escrever. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!